Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Dragão Vermelho do Thomas Harris. Vocês já devem conhecer Thomas Harris por Silêncio dos Inocentes. Eu já falei um pouquinho sobre ele aqui, eu não fiz uma resenha, né, no canal, ainda não tinha aberto. Mas eu já mencionei o Silêncio dos Inocentes em outros vídeos, porque é um dos, se não for, o meu livro favorito de investigação, de suspenses com tema de serial killer. Então, provavelmente, se você não leu, você conhece ou já assistiu o filme ou já ouviu falar, né, com a atuação do Anthony Hopkins no papel do Dr. Lecter, Hannibal Lecter. Bom, gente, eu vou falar então um pouquinho da história, né, do Dragão Vermelho e contextualizando para vocês. Eu li ele no Kindle porque você encontra ele na versão de bolso, mas é uma edição muito difícil de ler. É aquela edição, páginas brancas, letras muito pequenininhas, é muito apertado, muito difícil para ler. Então, assim, pra mim isso me incomoda e eu não consigo. Então, assim, a gente tinha em casa, a gente acabou se desfazendo porque, assim, não tem condições. Eu não consigo ler. Então, eu acabei desistindo, assim, por quê? O Silêncio dos Inocentes também, vocês encontram para comprar edição de bolso. Se vocês não se importam, mas eu não indico, porque é uma edição, assim, bem ruimzinha para ler, gente. E, assim, o preço é preço de livro normal, tá muito caro. Só que daí, depois de muito tempo, eles lançaram o Silêncio dos Inocentes, né? Da Record, lindíssima a capa, vem com essa cinta aqui e tal, mas até hoje não saiu Dragão Vermelho, nem Hannibal e nem A Origem do Mal. Mas hoje eu vou falar para vocês Dragão Vermelho, tá? Contextualizando também quando necessário. Bom, gente, o Dragão Vermelho, vou deixar a capinha aqui do lado para vocês, tá? Ele é um livro de 1981 e eles são eventos anteriores de O Silêncio dos Inocentes. Foi o primeiro livro do Thomas Harris. E foi feito uma adaptação em 1986 com o nome de Manhunter, mas não fez muito sucesso esse filme. Não que ele não seja bom, ele foi muito bem dirigido, ele é muito interessante, mas ele tem uma abordagem um pouco diferente da outra versão com o Anthony Hopkins que foi lançado. Depois eu vou explicar para vocês, tá bom? Um pouquinho, algumas diferenças. Então, o livro Dragão Vermelho foi lançado em 81 e a primeira versão, de nome Manhunter, em 86. Pois bem, em Dragão Vermelho, a gente vai ter ali Will Graham. O Will trabalhava no FBI e ele tinha um dom especial para fazer determinados trabalhos. Ele conseguia encontrar, identificar serial killers. Ele tinha essa facilidade, esse dom. Porque ele conseguia, digamos assim, entrar na mente do assassino. Isso no filme é um pouco estranho, não é muito bem explicado, porque ele tem uns flashbacks assim do nada, sabe? Então ele saca uma coisa ou outra do nada, isso fica um pouco estranho. Mas no livro isso é melhor desenvolvido. Então, o Will, isso não é spoiler, tá, gente? Porque é logo ali no comecinho da história. A gente sabe que lá que o Dr. Lecter já é preso nessa época, né? Quer dizer, Dr. Lecter, ele foi preso e quem capturou ele foi o Will. E então se passam ali mais ou menos 10 anos e o Crawford, que é ali também, ali do chefe, ele também que trabalha no FBI, procura o Will. O Will, não é spoiler, tá, gente? O Will, ele foi gravemente ferido pelo Dr. Lecter antes de conseguir pegar ele, né? Ele foi esfaqueado no abdômen, ele quase morreu. Então, depois desse evento, ele se isolou, então ele se casou, ele tem um filho e eles moram numa casa de praia isolados.
E o Crawford procura ele porque estamos tendo um serial killer muito perigoso à solta. Ele é um homem muito perigoso, ele mata famílias inteiras, assim, ele entra na casa e mata. O que a polícia sabe é que ele tem alguma coisa com as mães, né? As mães seriam o cerne ali do enigma, porque ele executa todos da casa com um tiro fatal, mas as mães têm ali marcas, coisas estranhas. O modus operandi ali é sempre com a mãe. Então, as mulheres da família é que são o cerne do enigma. E esse assassino, ele é nomeado como a Fada do Dente. E é um nome ridículo, né? Um nome depreciativo. A mídia a polícia costuma fazer isso. E isso instiga ainda mais o assassino, isso irrita, né? Isso enfurece eles. Então eu acho que acaba instigando mais. Fora o nome que é depreciativo mesmo. Mas então, a gente vai sempre ouvir então ao longo da história como a Fada do Dente. E ele, num único ataque, ele mata uma família inteira e a polícia chegou à conclusão que é sempre em dias de lua cheia. Então, eles precisam correr contra o tempo porque logo tá chegando uma próxima lua cheia. E o único jeito é procurar o Will, né? Apesar dele, da família ali, ter muita resistência por causa dessa habilidade dele a mais. Muito contra a vontade, tudo bem, ali vendo o dossiê, né, a gravidade da situação, o Will aceita. Então começa esse processo de investigação. E o Dr. Lecter, lembrando que ele está preso, tá? Então, gente, nesse livro é onde você vai ter muita coisa sobre o Will, né? Coisa que não dá tempo de você ver no filme. E também vai chegar numa parte que vai ter toda a parte da investigação, que também é bem grande, né? E o Will chega num determinado ponto que ele vai ter que falar com o Dr. Lecter. Então tem uma cena emblemática dele conversando com o doutor lá na prisão de segurança máxima. Não é tão emblemático quando a Clarice, lá no Silêncio dos Inocentes, conversa com ele lá também, né? Lá é incrível, assim, é a cena emblemática mesmo. Mas vai existir essa conversa entre os dois porque ele precisa da ajuda do Dr. Lecter. E o doutor pede para ele ver o dossiê e tal, faz uns joguinhos psicológicos ali com ele, sabe? Enfim. Então, o Dr. Lecter pede para ver o dossiê, os documentos, e ele fala, ele fala a opinião, né? Que ele acha que é um homem assim, assim, assado. Provavelmente ele tem uma deformação na face, talvez. Aí a polícia vai descobrindo que ele tem uma deformidade ali, porque ele, como eu falei, com as mulheres, né? Ele morde o corpo da vítima, então ficou marcas ali. Então, através de tudo isso, a polícia chega na conclusão que ele é um homem que tem alguma deformação no rosto, porque ele também quebra os espelhos da casa, enfim. Então, a gente descobre que ele tem lábios lepoриnos, né? Então essa questão por trás. Aí, nós vamos para onde? Conhecer esse serial killer, a construção de um assassino. Desde a infância, quem foi ele, né? Ele se chama Francis Dolarhyde. E ele tem mesmo essa deformação. Então, gente, assim, a história dele é contada ali pra gente no livro. No filme a gente sabe, sim, que ele passou por abusos na infância toda, ele sofreu muito. Mas no livro, obviamente, ele vai entrar muito a fundo disso. E vocês vão realmente ter um contato ali da construção de um assassino. Não que isso seja justificável, mas com certeza aquilo que ele passou na infância é o que gera gatilho e o que faz dele ser quem ele é. Então é bem assim, muita coisa, muita informação, né? Ele sofreu muito na mão da avó, sabe? Esse tipo de coisa. Também sofria muito bullying por causa dos lábios lepoриnos, enfim. Então,
né, a gente imagina o que vai ser dessa pessoa, né, gente? Então tem toda essa parte da investigação, que ela é bem extensa, o desenvolvimento do assassino, a construção dele também, que é bem extensa, os dramas, né? E por que o nome de Dragão Vermelho, né? O Francis Dolarhyde, ele tem um transtorno de personalidade ali. É como se ele tivesse dupla personalidade mesmo. Tem hora que ele não quer fazer aquilo que ele faz, mas ele acha que ele é a reencarnação do Dragão Vermelho. Então, ele acha que ele tem que fazer aquilo, matar aquelas pessoas em nome do Dragão Vermelho. E ele chega até a mandar cartas pro Dr. Lecter dentro da cadeia. Ele consegue até mandar uma mensagem dentro de um papel higiênico, dizendo que o Dr. Lecter é o único que consegue entender ele, que o que ele faz é justificável por cá, em nome do Dragão Vermelho. Chega um momento que ele conhece uma mulher e ela é cega. E isso permite que ele tenha ali um relacionamento com ela, porque ela não vê, ela não se importa, ele tem muita autoestima baixa autoestima com aqueles lábios, né, problemas dos lábios dele. Mas ela não vê, e isso permite que os dois se aproximem, mas ao mesmo tempo que ele não quer fazer mal a ela, porque ela é uma mulher muito boa, a personalidade dele de Dragão Vermelho, quando é tomada, ele sente uma vontade de assassiná-la, né? Então fica aquela briga interna, porque ele quer também ter o domínio. Ele não quer deixar o Dragão Vermelho dominá-lo. É bem complicado. E então tem essa luta interna. Então tem essa moça que ele conhece. E é sensacional, gente. Sensacional esse livro. O que me surpreendeu foi o final do livro, que é diferente do filme. Eu, particularmente, prefiro o final do filme, né? Do filme teve o de 86 e teve o Dragão Vermelho de 2002. O de 86, ele é melhor desenvolvido em outros aspectos, né? Ele é melhor dirigido, enfim. Mas o de 2002, ele não é ruim, eu gosto bastante, mas eu acho que o maior triunfo ali acaba sendo o Anthony Hopkins, né? No papel do Dr. Lecter. Então eu gosto desse filme, mas o final é bem diferente, eu não esperava isso. No livro ficou um pouco confuso, mas depois eu entendi o que aconteceu. E é muito legal, gente, muito legal mesmo. Muita gente pergunta assim na internet, né? Qual que é a sequência, o que eu devo ler, o que eu não devo ler, porque data de publicação é diferente dos acontecimentos, enfim. Resumo da ópera. O que eu recomendo para que vocês façam? Primeiro, leiam O Dragão Vermelho, que pode... Se vocês não conseguirem essa edição, não conseguirem um documento, não conseguirem ler no Kindle, vocês podem ler O Silêncio dos Inocentes tranquilamente, tá? Não tem problema nenhum. Daí depois, então assim, se fosse para fazer certinho, O Dragão Vermelho, por ordem de acontecimentos, tá? Depois, O Silêncio dos Inocentes, depois Hannibal. Na verdade, fica por último A Origem do Mal, mas eu não necessariamente indico para vocês. Em ordem cronológica, ele seria o primeiro de todos. Porém, o que aconteceu, gente? Em 81, quando Thomas Harris lança o livro, né, eles fazem o filme de 86, que não deu muito certo. Em 91, se eu não me engano, 91, eles lançam O Silêncio dos Inocentes, filme com o Anthony Hopkins, né? E a Judy Foster. E foi um tremendo sucesso. Então, o que eles decidiram fazer? Vamos fazer uma nova versão do Dragão Vermelho. Fizeram. Foi super legal. Também deu super certo. E aí, eles fizeram... o próximo livro seria o quê? Hannibal. Daí, eles lançaram Hannibal. Ok. Aí, o produtor dessa franquia, vamos dizer assim, ele queria produzir mais um filme, mas não tinha material para isso. Os livros acabaram. Então, ele pressionou o Thomas Harris para escrever mais uma história, só que o Thomas Harris não queria. Então, o produtor falou assim para ele, aquela leve opressão, né? Assim,
Se você não fizer, tem quem queira. Então, com medo de alguém, livre, espontânea à vontade, né? Por medo de alguém ir lá e fazer uma história do personagem que era dele, de criação dele, ele fez a origem. Mas assim, cá entre nós, quais filmes ou livros, seja lá o que for, que tem como nome a origem de alguma coisa, vocês gostaram e acharam que deu certo? É muito difícil. E nesse caso foi a mesma coisa. A galera não gosta, eu também não gosto muito, por quê? Se você for pegar esse filme para ver aleatoriamente, pode ser que você goste. Mas para quem conhece Hannibal Lecter e quem ele é, o que ele representa, a essência dele, vocês vão ficar decepcionados, porque eles tentam humanizar o personagem. E o genial dessa obra é justamente na personalidade do Dr. Lecter. Né? Lendo aqui o Dragão Vermelho, os profissionais ali falam, ele é um psicopata, né, em definitivo, qual o nome que a gente deve chamar, o que ele é? E na verdade não se tem uma conclusão, por quê? Ele tem atitudes de psicopata, né, ele não sente remorso, ele não sente a dor do outro, ele é frio, né? Tem alguns exemplos aqui, quando ele mata alguém, os batimentos cardíacos dele permanecem exatamente a mesma coisa, não existe alteração, típicos de psicopata, mas ele também tem outras características de não psicopatia. E uma coisa muito interessante é que quem sabe das histórias, dos livros, do filme, sabe que ele tinha uma afeição pelo Will Graham, ele gostava do Will, antes do Will descobrir quem era ele e prender ele. E ele também tem um sentimento, eu não sei definir até hoje se era romântico mesmo, interesse pela Clarice, né, em Silêncio dos Inocentes. Então isso já não é característico do psicopata. Então, ele tem características de psicopatia e outras coisas também não são características. Então, ele é tratado como sociopata, mas assim, ninguém falou bateu o martelo, ele é e pronto, né? Entendeu? E isso é o mais fascinante no Dr. Lecter. E em A Origem do Mal, isso é tirado. Então, descaracterizou, mas parece que talvez o Thomas Harris tenha feito isso de sacanagem mesmo, assim, pra terminar a história, talvez, não sei, né? Então tem alguns elementos também japoneses ali da história. Tipo, enfim, é muita coisa, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas enfim, a ordem é Dragão Vermelho, fascinante, depois do Silêncio dos Inocentes, onde o Dr. Lecter já está preso, e a Clarice é quem vai pedir ajuda pra eles prenderem o Buffalo Bill, que é um assassino de mulheres ali, né? A polícia tá tendo dificuldade. Daí, Hannibal. Daí, se quiserem, A Origem, tá? Mas, gente, assim, mais ou menos é isso. É um livro policial essencial para quem gosta. Eu acho que ele é precursor de muitas coisas que vieram depois também. Tanto o Silêncio dos Inocentes como o Dragão Vermelho, os filmes são extremamente fiéis. Exceto esse final que eu falei pra vocês do livro, do dragão. Mas, assim, os diálogos são os mesmos, principalmente Silêncio dos Inocentes, exatamente a mesma coisa, foi muito bem adaptado, né? E em Silêncio dos Inocentes também o Anthony Hopkins ganhou um Oscar de melhor ator, e também é incrível, né? Aí tem a série, mas eu não vou entrar no quesito da série, porque eu vi só até a segunda temporada e depois eu não me lembro por que eu não terminei. Não sei nem se finalizou, mas aí eu gostava do elenco, mas eu não tava me dando muito bem ainda com a série. Então eu dei uma parada e não voltei mais, tá? Então eu não posso falar. Mas assim, gente, é um dos meus livros, se não for meu livro favorito de investigação, enfim. Essa parte de investigação é pra quem gosta, viu, gente? Pra quem gosta também dessa parte da psicologia, a mente de um assassino, né? É um dos melhores antagonistas, assim, já criados. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham pego a minha dica. Vocês conhecem esse lendário serial killer aí dos filmes, né? Dos livros. Deixem um comentário aqui embaixo. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.